por essas operações que nós executamos aqui, nós concluímos que esse termo, que é igual a esta diferença, pode ser escrito da seguinte maneira. Ó. Esta igualdade aqui pode ser escrita assim. Eu vou trocar a ordem da soma K com I. Ficamos soma em K, soma em I de ddt da derivada em relação a Q ponto K de MI sobre 2VI quadrado menos derivada em relação a QK como a derivada de uma soma é a soma das derivadas, observem que isto ainda é a mesma coisa que soma em K. Eu vou transportar isso para cá, simplesmente usando o fato que derivada de uma soma é a soma das derivadas, tá? Então posso passar essa soma para o interior dessas derivadas aí. E o que é isto aqui? Energia cinética do sistema. Então, observem. Tradicionalmente, se chama de T maiúsculo a energia cinética, né? Soma a energia. Então, temos o seguinte. Soma em K de dt. Ó, observe o seguinte. Quando nós substituímos as velocidades generalizadas na expressão da energia cinética em termos das coordenadas e velocidades generalizadas, isso aqui fica expresso como uma função de Q ponto T. Então, o princípio da Lambert assume a seguinte forma. Como, por hipótese, todos os delta Qs são independentes, então esta equação só pode ser satisfeita com delta Qs arbitrários se cada coeficiente respectivo do delta QK for zero. Então nós chegamos ao seguinte conjunto de equações, ou igual a QK. Aqui há exatamente N equações, onde N é o número de graus de liberdade do sistema, o número de coordenadas generalizadas necessárias para especificar a configuração do sistema. Essas equações, com essa forma aqui, às vezes são chamadas de equações de Lagrange. Mas eu vou preferir usar o nome equações de Lagrange para o caso que é o mais importante, em que as forças aplicadas são conservativas. Elas derivam de potenciais, tá? Ou de um potencial. Então, no caso de forças aplicadas conservativas, ou seja, nós vamos supor que existe uma função das posições das partículas, tal que a força aplicada sobre a iésima partícula é menos gradiente em relação às coordenadas da iésima partícula desta função V. Esse gradiente I é o operador nabla relativamente às coordenadas da partícula de número I. Vejam o seguinte, ó, se este é o caso, vamos ver como ficam essas forças generalizadas QK. QK lembre-se da definição, é soma de FI derivada de RI em relação a QK. Essa é a definição da força generalizada. Como isso aqui é um produto escalar, para as coisas ficarem mais claras, isso aqui significa soma em I de FIX dXI dQK
mais FIY mais... Mas por essa, se existe essa energia potencial, então as componentes de FI são menos derivadas em relação a XY e ZI desse potencial V. Então isso aqui, ó, é menos soma em I de d-RON de V, d-RON de XI, desculpa, d-RON de XI, d-RON de QK, mais a mesma coisa, d-RON de V, d-RON de YI, mais... Mas se nós substituirmos, no lugar de R1, R2, Rn, suas expressões em termos das coordenadas generalizadas, esse V se torna uma função das coordenadas generalizadas. E pela regra da cadeia, espero que vocês reparem que esta expressão que está aqui é simplesmente a derivada parcial de V em relação à késima coordenada generalizada. Derivada de V em relação a XI, derivada de XI em relação a QK, derivada Y, YQK. E somado para todos, isso aqui é menos derivada de V em relação a QK, considerando o potencial, a energia potencial expressa em termos das coordenadas generalizadas. Portanto, substituindo este resultado para o QK naquelas equações obtidas anteriormente, ficamos com o seguinte: d dt de d-RON de T, d-RON de Q ponto K, menos, ó, como isto aqui, ó, é menos derivada de V em relação a QK, vai vir para cá com o sinal positivo. Aí a gente pode fazer o seguinte, ó, juntando esses dois termos aqui. Mas como V, por hipótese, é a função das posições, e quando as posições forem introduzidas aqui como função das coordenadas, vai resultar, as coordenadas generalizadas, vai resultar um V que só é função das coordenadas generalizadas, portanto não depende das velocidades generalizadas, nós podemos escrever essa equação também assim, ó. A derivada do V em relação a Q ponto K é simplesmente zero. Então, se nós definirmos uma função L, chamada de função de Lagrange, ou simplesmente lagrangiana, se nós definirmos essa função como a diferença entre energia cinética e energia potencial, então introduzindo a função de Lagrange, ou simplesmente lagrangiana, né? Como a diferença entre energia cinética e energia potencial, aquelas equações obtidas do princípio d'Alembert tomam a forma padrão e há uma equação para cada grau de liberdade.